As mulheres, elas são desproporcionalmente impactadas também no setor de energia, né? Seja, por exemplo, no mercado de trabalho, quando a gente pensa no setor elétrico brasileiro, né, é um setor majoritariamente masculino. Então, as mulheres, elas são marginalizadas nesse setor também. Um estudo de 2019, realizado pelo IRENA, comprovou que 32% dos empregos globais da área de energia renovável são de mulheres. No setor de energia fóssil, são apenas 22%. Com políticas apropriadas, as mulheres podem ser beneficiadas, em pé de igualdade, das oportunidades de inclusão produtiva e de incremento de renda nessa área. Ao olhar como o gênero está inserido nas políticas públicas no Brasil, pesquisadores do Grupo de Gênero e Clima do Observatório do Clima constataram que no Plano Decenal de 2030 não fala absolutamente nada sobre a questão de gênero. Para falar sobre o tema, a pesquisadora do IEI Brasil, Isana Ribeiro, que também faz parte do Grupo de Trabalho de Gênero e Clima. Oi, Isana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Tatiane, é um prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, como e por que o setor de energia é importante para as ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas? Então, em primeiro lugar, quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente sempre vai falar de energia, né, e do setor de energia. Por quê? Porque no mundo, Tatiane, ele é o setor que mais emite gases de efeito estufa, né? Pela queima dos combustíveis fósseis, seja para a produção de eletricidade, né, no uso da indústria, no transporte. Agora, quando a gente olha por país, no caso do Brasil, o setor que mais emite gases de efeito estufa é o de uso da terra. Tá? Então, o setor de energia, por ele se destacar nas emissões, né, no mundo de gases de efeito estufa, ele é muito importante. E por isso que a gente tem que pensar em novos modelos energéticos para fazer uma transição energética usando fontes renováveis e mais limpas. Isana, como as questões de gênero se relacionam com as de energia? Então, essa pergunta é muito importante porque geralmente é muito difícil a gente identificar a relação entre gênero e energia. É difícil a gente perceber que essas coisas elas andam juntas o tempo inteiro. Então, as mulheres, elas são desproporcionalmente impactadas também no setor de energia, né? Seja, por exemplo, no mercado de trabalho, quando a gente pensa no setor elétrico brasileiro, né, é um setor majoritariamente masculino. Então, as mulheres, elas são marginalizadas nesse setor também. Quando a gente pensa no uso e na produção de energia, por exemplo, em muitos lares brasileiros, ainda se utiliza o fogão a lenha, né? Lenha é uma biomassa, é um combustível. E quando a gente pensa no contexto histórico, né, nessa herança histórica, que as mulheres elas ficam a cargo do serviço doméstico, ou seja, elas que vão cuidar da casa, elas que vão cozinhar, então, elas que vão ter contato com aquela biomassa, né, com aquela lenha, com o manejo daquele fogão a lenha. Então, elas que vão ter contato com a produção do poluente, das cinzas, né? E aí elas podem desenvolver problemas respiratórios, problemas de saúde, irritação nos olhos, né? Então, as mulheres, elas são desproporcionalmente impactadas quando a gente fala de energia, e esse é só alguns exemplos, né? A nossa nota técnica no trabalho tem outros exemplos também de como as mulheres são impactadas nessa questão energética. Então, é essa que é a relação, né, entre gênero e energia. E quando a gente pensa nesse plano decenal de 2030, primeiramente, o que é o plano decenal, para quem não conhece, estiver nos assistindo? O plano decenal de energia, que a gente chama de PDE, ele é um estudo informativo. Tá? Ele é desenvolvido e publicado pela Empresa de Pesquisa Energética, que é um órgão vinculado ao Ministério de Minas e Energia. Uma das funções, né, da Empresa de Pesquisa Energética é justamente desenvolver e fazer esses estudos e análises que vão subsidiar as tomadas de decisão no setor de energia. E a EPE, ela tem dois estudos principais de planejamento. Ela tem outros estudos, mas eu vou citar esses dois principais, que é o PDE, que é o Plano Decenal de Expansão de Energia. Ele é um plano de médio prazo, ou seja, todos os cenários e análises prospectivas que estão ali no PDE, eles vão considerar um horizonte de tempo de 10 anos.
tá? E ele também tem o Plano Nacional de Energia, que ele também vai fazer essas análises prospectivas e esses cenários, considerando oferta e demanda de energia, né, que é a nossa ferramenta de planejamento do setor de energia, só que ele vai considerar um horizonte mais longo de tempo, que no caso são 30 anos. Então, essa é a importância do PDE. Ele é utilizado como um estudo para subsidiar as tomadas de decisão do setor. Todos os outros estudos e análises, eles sempre vão referenciar e utilizar esses planos que a EPE publica. Tá? E outra coisa que é extremamente importante do PDE é que ele também consta na Política Nacional sobre Mudança do Clima. Então, nessa Política Nacional de Mudança do Clima, tem lá 5 planos de ação, e um deles é o PDE. Então, ele tem que ser usado, ele deve ser usado para auxiliar na redução de emissões de gás de efeito estufa, na mitigação e adaptação às mudanças climáticas. O que a gente analisou no nosso trabalho foi o PDE 2030, que é um dos mais recentes publicados. Ele é publicado anualmente. Por essa razão, surgiu justamente a necessidade da gente verificar se a questão de gênero era tratada na principal ferramenta de planejamento energético do setor. Então, foi por isso que a gente fez toda essa busca sobre as questões de gênero nesse plano. Que tipo de políticas públicas poderia fazer a diferença? A gente sabe que em alguns países, como a Argentina, estão começando a pensar em políticas públicas que calculam a questão do gênero como uma forma de, como eu posso dizer, como uma forma de trazer mais desenvolvimento econômico, seja com algum tipo de possibilidade de mulheres entrarem nesse trabalho de energia, que parece que também tem uma pesquisa, que mesmo com os empregos verdes, as mulheres não têm acesso. Então, o que poderia ser feito, ou quais seriam as sugestões nesse estudo que vocês enxergam? Sim, nos estudos, né, o que a gente sugeriu, como a gente está no âmbito ali do PDE, a gente sugeriu justamente que os órgãos responsáveis incluíssem, dessem mais atenção para a questão de gênero, de fato, no seu planejamento. Então, essa foi a nossa primeira sugestão. E como você disse, por exemplo, tem iniciativas que promovem aí a inclusão das mulheres nessa questão energética, tanto no mercado de trabalho, que ainda é predominantemente masculino, quanto, por exemplo, para a geração de emprego e renda. Então, tem um exemplo, por exemplo, de padaria solar, ou seja, as mulheres, elas conseguem investir, elas conseguem financiamento, conseguem investir em sistemas fotovoltaicos, e conseguem abrir um negócio, conseguem manter esse negócio, conseguem gerar renda, conseguem ter qualidade de vida, conseguem ter independência financeira através da energia. Então, tem, por exemplo, esse tipo de iniciativa, esse tipo de mecanismo de incentivo, que coloca a mulher em destaque, nessa questão econômica, e usando a energia como ferramenta, para que ela alcance sua dependência. Então, tem várias formas de você incluir a mulher, no debate, e pensar em formas também de fazer com que a mulher ela se insira cada vez mais nesse setor. No caso, por exemplo, de mercado de trabalho, a gente teve, não sei se eu posso citar um exemplo, mas um exemplo recente, tem uma rede de mulheres na energia solar, e a gente teve uma feira, que foi a maior feira da América Latina de energia solar, da área de energia solar. E aí, essa rede EMSOL, ela publicou um manifesto, um documento, uma nota de repúdio, na verdade, falando justamente do uso da mulher nessas feiras, de energia, no setor de engenharia, no setor mais técnico, das mulheres sendo utilizadas ali para poder dar destaque ou chamar a atenção, de investidores e tal. Então, também tem isso. Quando as mulheres conseguem se inserir no mercado, que já é difícil, elas ainda são usadas como ali instrumentos ainda, como objetos. Então, teve esse outro exemplo, Então, você tem, por exemplo, órgãos que atuam também para conscientizar, e para inserir a mulher, no mercado, ou, enfim, no setor de energia de uma forma geral. Qual a importância de pensar nas questões de gênero nessa transição justa, necessária para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, nesse olhar de energia? A gente tem desenvolvimento econômico, a gente tem crescimento econômico, são coisas diferentes, Então, crescimento, ele olha puramente a questão mais econômica. Desenvolvimento, ele olha as questões
de qualidade de vida, as questões sociais. Então, quando a gente fala das questões sociais, a gente tem que falar da questão de gênero. Então, para fazer uma transição energética de fato justa, né, igualitária, como deve ser, a gente precisa pensar nas questões de gênero e energia. Sem isso, não vai adiantar. Sem isso, a gente vai continuar no mesmo modelo atual, né, num modelo que marginaliza as mulheres. Né? Então, por isso que é muito importante, quando a gente fala em transição, a gente tem que justamente mudar esse paradigma, né? Mudar esse modelo que exclui as mulheres. A gente não pode perpetuar esse tipo de coisa. Então, é muito importante colocar a mulher em destaque na questão energética. Isana, muito obrigado por trazer esse tema para nós e a importância que políticas públicas cada vez entrem na questão de gênero. Muito obrigada a você, agradeço o espaço e a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso.